O nome dessa mulher que você está vendo na foto é Masumeh Ebtekar, uma política proeminente do Irã. E esse é o filho dela, Seyed Eisa Hashemi. Durante anos, ele levou uma vida de luxo em Los Angeles e ensinava os filhos da elite californiana. Mas o que você também precisa saber é que quase 50 anos atrás, essa mulher colocou os funcionários da Embaixada dos Estados Unidos como reféns, os humilhou, os torturou e os manteve cativos por mais de um ano. E então mandou o filho morar no país que ela passou décadas chamando de Grande Satanás. Mas em abril de 2026, essa história chegou ao fim, e nós vamos te mostrar como. Para entender por que a prisão do filho dela em Los Angeles causou uma explosão nas redes sociais americanas e iranianas em 2026, você precisa entender quem era essa mulher antes de tudo isso. Masumeh Ebtekar nasceu no Irã, mas cresceu nos Estados Unidos. Seu pai estudava em uma universidade americana e a família passou 6 anos nos arredores de Filadélfia, na Pensilvânia. A pequena Nilufar, esse era seu nome de infância, cresceu como uma criança americana típica. Comia hambúrgueres, assistia aos desenhos animados, absorveu a cultura americana e, mais importante, adquiriu o inglês perfeito com sotaque de Filadélfia. A América lhe deu tudo isso, e ela usou cada um desses presentes para destruir a América publicamente. Quando estudantes radicais invadiram a embaixada americana em Teherã em novembro de 1979, Masumeh se tornou indispensável para os sequestradores. Ela não era apenas tradutora, era diretora de um espetáculo cruel e calculado transmitido para o mundo inteiro. O Departamento de Estado americano descreveria suas atividades posteriormente como terror físico e psicológico. Enquanto diplomatas americanos eram mantidos em confinamento solitário, espancados, passavam fome e eram submetidos a execuções simuladas, com uma arma apontada para a cabeça e o gatilho acionado em uma câmara vazia, Masumeh preparava o cenário para as câmeras. Ela entrava nas celas, forçava os reféns exaustos a tirarem as vendas, pentearem o cabelo e dizia às câmeras que eram tratados com humanidade. Era ela quem explicava ao mundo por que aquelas pessoas mereciam morrer. A familiaridade com a América, o conhecimento da língua e da cultura não a tornavam compassiva. Pelo contrário, davam uma sofisticação especial e afiada ao seu ódio. Os reféns a odiavam mais do que aqueles que os espancavam. Michael Metrinko, um dos diplomatas que passou 444 dias naquele inferno, admitiu décadas depois que o trauma nunca foi embora. E sua frase sobre Masumeh se tornou lendária nos círculos de inteligência americanos. Se ela estivesse pegando fogo na rua, eu não urinaria nela para apagar. Os repórteres ocidentais a chamavam de Mary, e depois, por causa do fanatismo no olhar e da fúria nos discursos, de Screaming Mary, Mary a gritante. 47 anos. Esse é o tempo que passou desde o sequestro. Mas Michael e dezenas de outros sobreviventes assistiram durante todo esse tempo, enquanto Screaming Mary construía uma carreira meteórica no Irã, chegando a vice-presidente, e enquanto ela usava o dinheiro ganho servindo ao regime para mandar o filho de volta para o lugar onde ela própria havia sido feliz em criança, e onde havia transformado vidas americanas em um pesadelo. Os estudantes radicais que invadiram a embaixada em 1979 foram trocando jaquetões de campo por ternos caros. E Masumeh não apenas se encaixou na nova realidade, ela se tornou o rosto dela. Em 1997, com a chegada do presidente reformista Muhammad Khatami ao poder, ela fez um salto histórico. Tornou-se a primeira vice-presidente mulher na história da República Islâmica. Já não era mais a Screaming Mary, era uma defensora do meio ambiente, uma lutadora pelos direitos das mulheres, convidada frequente em fóruns internacionais. Recebia prêmios da ONU e títulos como campeã da Terra. E então, ativou o modo de exclusão total da história. Em uma entrevista ao New York Times em 1998, ela agiu como se os 444 dias de inferno que impôs aos americanos fossem apenas um erro de digitação em sua biografia. Quando a jornalista perguntou diretamente sobre o sequestro, Masumeh, com um rosto impassível, pediu que não escrevesse muito sobre essas coisas. Imagine o nível de cinismo. A mulher que justificou tortura psicológica e ameaças de morte para o mundo inteiro, agora queria que o mundo a lembrasse como uma ativista verde salvando as focas do Mar Cáspio. Dentro do Irã, leal servidora do regime. No Ocidente, uma política progressista com quem se podia negociar. E enquanto Masumeh construía essa fachada, um plano estava amadurecendo dentro da família que destruiria qualquer resquício de coerência moral.
No Irã, a Revolução Verde, os protestos massivos contra a fraude eleitoral, acabava de ser brutalmente suprimida. Pessoas eram presas e torturadas nos mesmos porões onde americanos haviam sido mantidos cativos décadas antes. E foi exatamente nesse momento que Seyed Eissa Hashemi, o filho mais velho de Masumeh, fez as malas. Ele não foi para a China aliada, não foi para a Rússia amiga, não ficou no Irã para construir um futuro brilhante na República Islâmica governada pela mãe. Ele comprou uma passagem de ida para os Estados Unidos da América. Pense nesse momento. A mãe de Eissa é o pilar ideológico de um regime que construiu sua identidade sobre gritos de "Morte à América". Mas quando chegou a hora de escolher um futuro para o filho, toda aquela resistência teatral evaporou. Los Angeles se mostrou muito mais atraente do que Teherã. Eissa se instalou na Califórnia e se matriculou na Chicago School of Professional Psychology. Aqui está o pico do drama irônico. O filho de uma mulher especializada na supressão psicológica de reféns, que quebrava a vontade das pessoas e as forçava a mentir para câmeras, foi estudar psicologia. Escolheu uma concentração em liderança organizacional. Aparentemente, o talento familiar para manipular massas precisava de um refinamento acadêmico. Enquanto Masumeh em Teherã falava sobre o dano das sanções ocidentais e a influência corruptora dos valores americanos, o filho se assimilava com sucesso em Los Angeles. Vivia no país que seus pais tentaram humilhar, desfrutava dos benefícios do sistema que desprezavam e pagava impostos ao Estado que sua mãe sonhava varrer da face da terra. Como Eissa Hashemi se legalizou nos Estados Unidos? Em 2016, a família Hashemi recebeu um Golden Ticket, e não foi por mérito especial ou por pedido de asilo político. Eles ganharam na loteria do visto de diversidade. Isso mesmo, o filho de Screaming Mary simplesmente ganhou o Green Card na loteria. Um programa criado para diversificar a sociedade americana abriu suas portas para um homem cuja mãe havia por décadas sido o rosto de um regime que sonhava em destruir essa mesma sociedade. Mas para sentir o grau completo do cinismo, é preciso lembrar o que estava acontecendo naquele mesmo ano. Janeiro de 2016, Golfo Pérsico. Forças especiais iranianas capturam 2 navios da Marinha Americana. Imagens humilhantes circulam pelo mundo inteiro. 10 marinheiros americanos de joelhos, mãos atrás da cabeça, sob a mira de rifles iranianos. A propaganda iraniana saboreou essas imagens por meses. E assim, enquanto os militares iranianos humilhavam publicamente soldados americanos e Screaming Mary em Teherã celebrava mais uma vitória sobre o imperialismo, a administração americana em Washington carimbava de aprovação os documentos do filho dela. Enquanto o Departamento de Estado tentava libertar seus marinheiros, o Serviço de Imigração empacotava cuidadosamente um Green Card para Eissa Hashemi. Isso não é apenas uma falha no sistema, é uma humilhação sistêmica. Com o cobiçado cartão plástico no bolso, Eissa Hashemi e sua esposa Miriam, também professora de psicologia, se instalaram em Agoura Hills, um subúrbio prestigioso e tranquilo de Los Angeles, onde a renda média familiar é várias vezes superior à média nacional. Eles se mudaram para o complexo de apartamentos de luxo Avalon. A vida deles virou um idílio californiano. Treinos matinais em academia sofisticada, emprego em uma faculdade particular, aulas sobre liderança e ética. Eissa Hashemi se tornou o intelectual californiano perfeito. Caminhava pelas mesmas ruas que os filhos dos próprios reféns de 1979. Desfrutava exatamente da liberdade de expressão que sua mãe chamava de instrumento de depravação. A coisa mais impressionante nessa nova vida era o silêncio, total, absoluto. Por anos, os vizinhos de Hashemi não tinham ideia de quem morava ao lado. Viam um homem educado e polido. Não sabiam que sua mãe havia declarado em uma entrevista à ABC News que conseguia se imaginar pegando uma arma e matando americanos. Mas em 2026, esse casulo começou a rachar. A comunidade iraniana nos Estados Unidos, milhões de pessoas que haviam fugido da tortura, da censura e da ditadura da mãe dele, de repente descobriu que o filho do tirano morava na rua ao lado e tomava o mesmo café no Starbucks. Petições no Change.org reuniram dezenas de milhares de assinaturas com uma única exigência: deportem Hashemi agora. Em janeiro de 2026, o silêncio da faculdade foi quebrado por gritos de manifestantes na entrada, com cartazes mostrando o rosto de Masumeh em 1979 e o rosto do filho hoje.
Em 9 de abril de 2026, o secretário de Estado Marco Rubio assinou uma ordem que a diáspora iraniana-americana esperava há décadas: revogar os green cards e deportar a família Hashemi, pois sua presença no país representava uma ameaça à segurança nacional. A justificativa legal era breve, mas devastadora. A América não seria mais um porto seguro para aqueles cuja vida e bem-estar estão diretamente ligados a regimes terroristas anti-americanos. Marco Rubio publicou no X as palavras que se tornaram um veredicto não apenas para uma família, mas para todo um sistema que havia feito vista grossa por anos. Sua família nunca deveria ter sido autorizada a se beneficiar do privilégio extraordinário de viver em nosso país. A América nunca pode se tornar lar de terroristas anti-americanos ou de suas famílias. Em 1979, a jovem e furiosa Screaming Mary privou 52 americanos de sua liberdade em Teherã. Roubou 444 dias de suas vidas, fazendo sofrer sob o foco das câmeras. 47 anos depois, a América privou a família dela de seu principal privilégio, o direito de chamar esse país livre de seu lar. O círculo se fechou. A história da família Ebtekar Hashemi é o espelho perfeito de todo o regime iraniano. Uma fórmula cínica polida até o brilho. Produzir ódio, pobreza e fanatismo para consumo doméstico, enquanto compra conforto ocidental, educação de qualidade e segurança em Los Angeles para si e para os filhos. Enquanto Masumeh Ebtekar em Teherã fala sobre o ocidente decadente e a importância do hijab, seu filho na Califórnia ensinava americanos sobre liderança e ética. Isso não é apenas hipocrisia pessoal. É uma provocação sistêmica. E em abril de 2026, a paciência americana chegou ao limite. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários o que você achou disso tudo. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo.